Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui, então, a correção dos exercícios da avaliação 1. Esse vídeo vai ser sobre os exercícios que trabalham a questão da força elástica, da primeira lei de Newton, tá? E de conservação da quantidade de movimento, ok? Então, a gente vai dividir o vídeo, no outro vídeo vai ficar a parte de gravitação, ok? Muito bem, deixa eu fazer a apresentação, então, aqui da tela para correção. Vamos lá. Muito bem, vocês estão vendo aí já. A questão diz lá o seguinte, ó, um garoto desloca-se então com seu skate, a uma velocidade de 3 metros por segundo, quando é lançado para ele na mesma direção do seu deslocamento, mas em sentido oposto, um objeto de massa 4 kg, com uma velocidade de 2 metros por segundo, que é segurado então pelo garoto. Sabendo-se que a massa do conjunto garoto mais skate é de 46 kg, a velocidade final do sistema, garoto mais skate mais objeto, será de quanto? Tá? Então, primeira coisa, os dados que a gente tem ali no problema, né? Ó, massa do garoto mais skate 46 kg, velocidade do garoto 3 metros por segundo, né? A massa do objeto que é lançado para ele 4 kg e a velocidade do objeto 2 metros por segundo, mas no sentido oposto, significa que isso aqui vai ser negativo, tá? Então, como é que fica inicialmente isso? Tá? Inicialmente, a gente começa escrevendo a equação da conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, ó, vai ser isso aqui. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Então, a massa do garoto vezes a velocidade do garoto mais a massa do objeto vezes a velocidade do objeto iniciais serão igual a massa do sistema vezes a velocidade do sistema. Por que sistema aqui? Porque o garoto segura o objeto, então tipo, passa a ter uma coisa só. Tá? Muito bem. Aí a gente vai substituir então os dados, né, nesse exercício aí, nesses problemas, nessa equação, tá? E vamos chegar a isto aqui, ó. Muito bem. Massa do garoto 46, vezes a velocidade do garoto que é 3, mais a massa do objeto que é 4, vezes a velocidade do objeto que é menos 2, porque ele está indo no sentido oposto ao garoto, então a velocidade dele tem que ser negativa, igual a massa do sistema, que é a massa do garoto mais a massa do objeto, 50, vezes a velocidade do sistema, que a gente quer descobrir, não sabemos. Tá? 46 vezes 3 dá 138, 4 vezes menos 2 dá menos 8, 50 vezes a velocidade do sistema. 138 menos 8 dá 130. Esse 50 multiplicando vai passar dividindo. 130 dividido por 50 será igual à velocidade do sistema, portanto, a velocidade do sistema é igual a 2,6 metros por segundo, alternativa correta do exercício. Muito bem, vamos ao seguinte. 2. Leia com atenção a questão para resolvê-la. As figuras mostram uma mola elástica de massa desprezível em 3 situações distintas. A primeira sem peso, quando a mola está com seu comprimento original. A segunda com um peso de 10 newtons, quando ela tem um comprimento então de 14 centímetros. E a terceira com um peso P desconhecido com um comprimento de 11 centímetros. Tá? Então, a primeira coisa é separar os dados do problema. Tá? Então, os dados do problema que a gente tem são o seguinte. Ó, importante saber. O ΔL2, na situação 2 aqui, ó, quanto varia o comprimento da mola? 14 menos 6 varia 8 centímetros. No 3, 11 menos 6, ela varia 5 centímetros. Tá? Então, esses são os dados de variação do comprimento da mola inicial. Certo? Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a equação agora da força elástica. Tá? Porque é o que acontece quando a gente coloca o corpo aqui pendurado que elonga a mola. Então, nós vamos ter aqui, ó, força elástica é igual a K vezes X. Nesse segundo caso aqui, ó, na segunda situação, quando eu coloco um peso de 10 newtons e este peso desloca a mola para ela ficar com um comprimento de 14 centímetros, quando ela para aqui, nesse comprimento, a força que a mola está sendo exerce é exatamente igual ao peso do corpo. Então, a gente vai trocar o valor da força elástica para o peso do corpo. Tá? Que o peso vai elongar a mola até deixar ela no comprimento de 14 centímetros.
Então, a força elástica passa a ser o peso do corpo igual a constante K vezes o X. K, a constante de elongação da mola, a constante elástica da mola, X, a elongação, quanto a mola aumentou o seu comprimento. Tá? E aí, substituindo então os valores, chegaremos à seguinte conta. Essa aqui, ó. Tá? Então, o peso que está colocado aqui no segundo corpo, 10. A constante da mola não sabemos. O x que elongou a segunda mola aqui é 8. Então, este 8 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 8 vai dar igual a 1,25 newtons por metro. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir qual é o valor da constante elástica dessa mola. Tá? Então, descobrimos agora o valor da constante elástica da mola. Quando a gente troca o corpo do 10 para o corpo de peso P, a mola elonga só 11. E aí ele quer saber qual é o valor desse peso. Agora que sabemos a constante elástica K, vamos descobrir então o valor de P. Né? Como vamos fazer isso? Basta escrever a equação da força elástica. Tá? Escrevendo o valor da força elástica, então, vamos chegar a isso aqui, ó. Então, força elástica é igual a K vezes X. A força elástica a gente vai trocar pelo peso P do corpo, que não sabemos, é o que queremos descobrir, K vezes X. K a gente já calculou na primeira mola, na segunda situação, 1,25, vezes a elongação quando se pendura o corpo P na mola, que é de 5 centímetros. Então, 1,25 vezes 5. 1,25 vezes 5 dá 6,25 newtons, então o valor do peso do corpo P. Tá? Conferindo a resposta, 6,25. Fechou a segunda questão. Vamos à terceira questão. Só ajustar aqui. Terceira questão. Diz lá o seguinte, ó. Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa ao seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados. Então, na semana 1, ele elonga aquela tira, né, em 20 centímetros. Na semana 2, 23, na semana 3, 24, na semana 4, 25, na semana 5, 26 centímetros. Tá? E aí o problema pede o máximo de força atingida pelo atleta, sabendo-se que a constante elástica da tira é de 350 newtons por metro, tá? E que obedece à lei de Hooke, foi de quanto? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui vai ser problema 3, tá? Os dados, né? Então, o que nós temos de dados iniciais aí do problema? Tá? Nós temos o seguinte. Nos interessa a elongação máxima da tira, que é quando o atleta faz a maior força. Tá? Então, o ΔX máximo foi de 26 centímetros na semana 5. Precisamos transformar isso para metro. 26 centímetros vai equivaler a 0,26 metros, né? Só dividir por 100. O valor da constante elástica do elástico esse é de 350 newtons por metro, o programa forneceu. E a partir disso, então, a gente aplica, né, a lei de Hooke, escreve a equação da força da lei de Hooke, substitui os dados e vamos obter o seguinte. Tá? Força é igual a K vezes X. Então, a força é igual a constante K, 350 newtons por metro, vezes o valor X, 0,26 metros. Fazendo o produto 350 vezes 0,26, vamos chegar à resposta de 91 newtons. A resposta deste problema. Tá? Da mesma forma, se resolve a outra questão. De repente, alguém tinha outra questão na prova, com um enunciado mesmo, com valores um pouco diferentes aqui das elongações. Agora, a elongação máxima foi 30 na quinta semana, e a constante elástica da mola era de 320 newtons. Tá? Então, aqui nesse problema, a gente vai ter os dados um pouco diferentes, modificados. Tá? Os dados, então, serão a elongação máxima do elástico 0,3 metros, 30 centímetros, na quinta semana, e a constante elástica
do elástico de 320 newtons por metro. Tá? A forma de se calcular é a mesma, substitui na lei de Hooke, na força elástica. Então, a gente chega a esta resolução aqui. Força elástica é igual a K vezes X. O valor da constante elástica desse exercício é de 320. A deformação máxima da mola, 0,3 metros, equivale a 30 centímetros. Isso dá um valor, então, de força máxima exercida pelo atleta no arranque de 96 newtons. Tá? Então, resolvido o outro problema que tinha a mesma configuração do anterior. Bom, questão seguinte. Questão seguinte diz lá o seguinte. Em um ringue de patinação no gelo, dois patinadores, um de 50 kg e outro de 80 kg, estão parados, um em frente ao outro. Um deles resolve empurrar o outro e ambos passam a se movimentar em sentidos opostos. Sabendo que o patinador de 80 kg adquire uma velocidade de 3 metros por segundo, a velocidade adquirida pelo outro patinador foi de quanto? Tá? Então, também aqui neste problema, a primeira coisa, os dados iniciais do problema. Tá? Então, o que nós temos aí de dados iniciais para este problema? Nós temos isto aqui. Tá? Então, ó, a massa do patinador 1, 50 kg, a massa do patinador 2, 80 kg, a velocidade do patinador 2, depois de se empurrarem, né, de 3 metros por segundo, tá? E aí a gente vai resolver esse problema partindo da ideia de que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Tá? Então, este é o nosso ponto de partida. Como é que fica isso então? Então, a gente escreve isso e abre a equação da conservação da quantidade de movimento. Tá? Vai ficar como isso? Então, olha, ó, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Tá? Então, massa do patinador 1 vezes a velocidade do patinador 1 inicial, mais a massa do patinador 2 vezes a velocidade do patinador 2 inicial, igual a massa do patinador 1 vezes a velocidade do patinador 1 final, mais a massa do patinador 2 vezes a velocidade do patinador 2 final. Tá? Uma coisa importante aqui, gente, de entender é o seguinte, tá? Como a velocidade, eles estão parados, a velocidade inicial do patinador 1 e do patinador 2 é zero. Então, aqui eu vou ter a massa vezes zero vai dar zero, mais a massa vezes zero vai dar zero. Então, a quantidade de movimento inicial do sistema é zero. Tá? Então, isso é importante. Muito bem. Então, substituindo os valores e calculando o nosso problema, nós vamos chegar a isso aqui, ó. Zero, que é o resultado aqui, né, desse soma desses termos aqui, tá? Porque a velocidade é zero, então vai zerar o primeiro, vai zerar o segundo. 0 mais 0 vai dar zero. A massa do patinador 1, 50, vezes a velocidade do patinador 1 depois de se empurrarem, que a gente não sabe o que quer saber, mais a massa do patinador 2, que é 80, vezes a velocidade do patinador 2 depois de se empurrarem, que é 3. Tá? Então, eu vou ter lá, ó, 0 igual a 50 vezes a velocidade de 1, mais 80 vezes 3, 240. Esse 240 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Menos 240 é igual a 50 vezes a velocidade de 1. Aí eu vou ter o 50, está multiplicando, ele vai passar dividindo, então vai ficar menos 240 dividido por 50 é igual a velocidade de 1. E a velocidade de 1 é igual a menos 4,8 metros por segundo. Por que negativo, professor? Porque ele está em sentido oposto ao patinador 2. Se eu disse que o patinador 2 tinha uma velocidade positiva, então esse aqui tem que ter uma velocidade negativa. Aqui, no problema, ele deve ter colocado, né, a relação em módulo. Tá? Então, a velocidade em módulo, 4,8 metros por segundo. Perfeito. Resolvido esta questão. Vamos, então, às questões que era de verdadeiro ou falso. Diz lá o seguinte, ó. Com base na primeira lei de Newton, lembrando, a primeira lei de Newton é o que, gente? Né? O que trabalha a primeira lei de Newton? A lei da inércia. Um corpo tende a manter o seu estado de movimento, né, até que sobre ele haja uma força. Ele só vai mudar o estado de movimento dele se agir uma força sobre o corpo. Muito bem, então associar V verdadeiro, F falso para as seguintes sentenças. Vamos lá.
Ao realizarmos o lançamento de uma pedra, após ela abandonar a mão que a lança, o seu movimento será retilíneo e com velocidade constante. Tá? Bom, isso só aconteceria se a gente pudesse fazer isso no espaço, né? Na nossa vida real, aqui na Terra, quando a gente lança uma pedra, tá? Ela não vai ter um movimento retilíneo com velocidade constante. Por quê? Porque ela está sujeita a uma força que atua sobre ela, que é a força-peso. Tá? Então, ele não vai fazer um movimento retilíneo com velocidade constante. Ela vai fazer um movimento curvilíneo, tendendo a tocar o solo. Tá? Então, a primeira aqui é falsa. Tá? Segunda, o que possibilita que um automóvel consiga fazer uma curva é a aplicação da primeira lei de Newton. Né? Não é, gente. O que possibilita um automóvel fazer uma curva é a aplicação da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é que vai aplicar uma força no corpo para que ele consiga fazer a curva. A primeira lei de Newton diria que esse automóvel passaria reto na curva. Ele tende a manter o seu estado de movimento, né? Então ele passaria reto na curva. Tá? O que faz um automóvel conseguir fazer a curva é a aplicação de uma força no corpo que muda a direção do seu movimento. Tá? Então seria a segunda lei de Newton responsável por permitir que o automóvel faça a curva. Certo? Muito bem. Terceira afirmativa. Os satélites que orbitam a Terra movem-se com velocidade constante em relação à superfície da Terra. Isso é verdade, né? Portanto, não estão sujeitos a nenhum tipo de força que atue sobre eles. Não, isso não é verdade. A velocidade de rotação do satélite em torno da Terra é constante. Tá? Contudo, ela é uma velocidade centrípeta, né? Uma velocidade orbital. Tá? Então, para este satélite conseguir orbitar a Terra, ele tem que estar sujeito a uma força, que é justamente a força que a Terra exerce sobre ele, né? Que é a força-peso. Tá? A força gravitacional nada mais é do que a força-peso atuando sobre o satélite. Tá? Então, o que vai acontecer? Esta força gravitacional faz com que o satélite fique preso na órbita da Terra. Tá? Se ele tivesse aí se este satélite não estivesse sujeito a nenhuma força, ele sairia pela tangente da trajetória e iria embora, né? Ele não ficaria circulando a Terra, ele ia embora, né? Ele ia passar reto pela tangente e ia-se embora, certo? Então, para que o satélite consiga orbitar a Terra, tem que ter uma força. Afirmativa 4. A força necessária para mudar o estado de movimento de um automóvel em repouso é menor do que a força necessária para mudar o estado de movimento de um caminhão carregado em repouso sobre as mesmas condições. Está certo, né? Por que a força para mover o automóvel é menor do que para mover o caminhão? Porque a inércia do caminhão é maior, né? A massa do sistema é maior, então a inércia é maior. Sendo a inércia maior, está relacionado com a massa, a força necessária também é maior. Tá? Última afirmação ali, ó. Nas Olimpíadas, em provas de hipismo, é comum acontecer casos em que o cavalo, ao se aproximar do obstáculo a ser saltado, resolve frear de maneira a não realizar o salto. E com isso, em algumas ocasiões, o cavaleiro sobre ele é lançado para frente, né, por sobre o cavalo. O fato do cavaleiro ser lançado sobre o cavalo deve-se à tendência dos corpos manterem o seu estado de movimento perfeito, né? O cavalo para, o cavaleiro não está preso ao cavalo firmemente, então o cavaleiro é lançado para frente. É exatamente a mesma coisa que acontece em um automóvel que colide se a pessoa não está usando o cinto de segurança, né? A pessoa está viajando com a velocidade do automóvel, quando o automóvel colide, a pessoa tende a manter o seu estado de movimento e é lançado para fora do veículo. Tá? Então, a ordem correta aqui fica falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Tá? Tem outra questão que era semelhante a esta, só mudava algumas coisinhas no texto da questão. Tá? Então, vamos ver aqui como é que fica essa outra questão aqui com
o texto modificado em alguns casos. Vamos ver aqui. Afirmativa 1 aqui, ó, ao realizar o lançamento de uma pedra, após ela abandonar a mão que a lança, o seu movimento está sujeito a uma força resultante, implicando em variação de seu estado de movimento. Verdadeiro. Nesse caso aqui é verdadeiro. Ela está sujeita a uma força resultante, que é a força-peso, a força de atração gravitacional, né, que vai implicar uma variação do seu estado de movimento, por isso que ela não segue reta, ela cai. Então, primeiro aqui, verdadeira. 2. Um automóvel fazer uma curva está sujeito a uma força resultante nula, por isso seu estado de movimento é conservado. Não. Se a força fosse nula na curva, o automóvel passava reto. Então, segunda afirmativa aqui é falsa. A força necessária para mudar o estado de movimento de um automóvel em repouso é maior que a força necessária para mudar o estado de movimento de um caminhão carregado em repouso sob as mesmas condições. Não, está falso. O automóvel tem menor inércia, menor massa, menor inércia, precisa de menor força. Os satélites que orbitam a Terra movem-se com velocidade constante em relação à superfície da Terra, pois estão sujeitos a uma força resultante não nula que atua sobre eles. Então, esta é verdadeira. É exatamente isso. Estão sujeitos a uma força resultante não nula, que é a força de atração gravitacional. Por isso que eles orbitam com velocidade constante. E por fim, a última afirmativa aqui, nas Olimpíadas em prova de hipismo, essa aqui é igual a outra. Essa aqui é igual à anterior. Então, a sequência aqui fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Perfeito? Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, fechamos aqui. Com isso, então, encerramos esse vídeo da correção, então, dos exercícios, da parte de conservação da quantidade de movimento, força elástica e lei da inércia, primeira lei de Newton. Tá? Em outro vídeo vem, então, a questão da gravitação. Beleza? Muito bem. Então, até o próximo. Valeu!